Boa noite, hoje é dia 30 de junho e vamos para o nosso devocional da noite em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que não tem Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução do livro do profeta Jeremias. O autor e o período da escrita, o começo do livro de Jeremias diz o seguinte: palavras de Jeremias, o filho de Ilquias. No capítulo 51, versículo 64, lemos até aqui são as palavras de Jeremias, contradizendo essas simples palavras do profeta na introdução e no fim do livro, e apesar do fato de que não há outro profeta do Antigo Testamento sobre o qual temos tantos detalhes sobre a vida pessoal e serviço. Críticos modernos do livro de Jeremias afirmam que suas profecias não se originaram do profeta em sua maioria. Entretanto, não há sequer uma razão sensata para que essa argumentação duvidosa. Nos registros de Jeremias, vemos que ele nasceu durante o reinado do ímpio rei Manassés. Sua origem é a família sacerdotal de Arão. Sua cidade natal era Anatote, na terra de Benjamim, e não ficava distante de Jerusalém. Em sua juventude foi chamado por Jeová para ser profeta. Isso aconteceu no 13º ano do rei Josias, que foi em 627 a.C. Josias reinou de 640 a 609 a.C. Jeremias serviu como profeta durante 40 anos até depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Em obediência à ordem dada por Jeová, Jeremias permaneceu solteiro. Para começar, Jeremias viveu em Anatote, mas logo o ódio de seus habitantes se levantou contra ele. As profecias do capítulo 1, versículo 2 em diante, e capítulo 3, versículo 6 em diante, foram proferidas durante o tempo do rei Josias. Após a morte de Josias, Jeremias lamentou por ele. Ele profetizou contra Salum ou Jeocás, filho de Josias, rei de Judá, no capítulo 22, versículo 11. Durante o reinado que se seguiu, o de Jeoiaquim, Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém e é por isso que os sacerdotes queriam matá-lo. No entanto, no quarto ano de Jeoiaquim, Jeremias profetizou em meio às outras coisas, os 70 anos de cativeiro de Judá na Babilônia. Durante esse tempo, os babilônicos sob Nabucodonosor derrotaram o Império Egípcio na Batalha de Carquemias. Depois disso, Jerusalém foi sitiada e uma parte dos habitantes foi trazida para a Babilônia, que foi a primeira deportação para a Babilônia em 605 a.C. Jeremias agora havia recebido de Deus a tarefa de escrever todas as suas profecias até então em um livro, e ele fez com a ajuda de seu secretário Baruque. Quando fez com, quando Baruque leu essas palavras no templo, o rei Jeoiaquim, furioso, cortou o rolo e o queimou. Então Deus mandou Jeremias escrever tudo de novo, e Jeremias acrescentou muitas palavras semelhantes. O próximo rei, Joaquim ou Jeconias, reinou apenas por 3 meses e foi levado para a Babilônia em 597 a.C. A segunda deportação. Seu sucessor foi Sedequias, o terceiro filho de Josias. Jeremias deu a Zedequias o conselho de não confiar no Egito enquanto se opunha à Babilônia, mas sujeitar-se ao rei da Babilônia. Quando Jeremias pretendia ir para a terra de Benjamim, foi capturado e lançado na masmorra. Quando os babilônicos finalmente tomaram Jerusalém, Jeremias foi liberto da prisão. Deram-lhe a escolha de ir para a Babilônia ou permanecer na terra, pois o rei Nabucodonosor tinha dado ordens a respeito dele. Quando Gedalias, que foi nomeado governador por ordem do rei, foi assassinado, os judeus fugiram por medo da vingança dos babilônicos contra o Egito, embora Jeremias o tivesse advertido para não temer, e Jeremias e Baruque foram forçados a acompanhá-los. Então Jeremias
continuou seu serviço profético na cidade de Táfnis, que também é onde é apedrejado até a morte, segundo a tradição, 5 anos após a destruição de Jerusalém. A Bíblia não menciona a morte desse grande profeta que viveu e serviu nos últimos 40 anos do reino de Judá. Propósito do livro Jeremias, o segundo dos 4 profetas chamados de maiores, é justamente conhecido como profeta chorão. Nenhum outro profeta enfrentou tanta oposição e ódio, embora tenha sido afligido por seus compatriotas durante sua vida. Jeremias foi muito honrado após sua morte. E apesar de Jeremias constantemente atacar a injustiça e a apostasia dos judeus em relação ao Deus vivo, amou seu povo até o fim. O conteúdo principal e o objetivo da mensagem de Jeremias são constantes apelos à consciência dos habitantes de Judá para retornarem para o Senhor. As mensagens os instam a reconhecer sua baixa condição moral e voltar para Deus, arrependendo-se de sua apostasia de Jeová e de sua idolatria. Com isso, Jeremias constantemente carregava o juízo ameaçador da destruição de Jerusalém diante de seus olhos, mas Jeremias também fala repetidamente sobre a misericórdia de Deus para com seu povo. O cativeiro da Babilônia duraria apenas 70 anos. Depois desse tempo, o povo retornaria à terra. Finalmente, Jeremias tem uma mensagem de consolo que ainda permanece para se cumprir pois ainda não foi cumprida após os 70 anos de cativeiro. Após o tempo da aflição de Jacó, Jeová fará um novo pacto com o seu e glorioso tempo do reinado milenar da paz sob o governo do Messias amanhecerá. Essa esperança de bênçãos e poder futuros vindo do Espírito de Deus fortaleceu e encorajou Jeremias durante o triste período de seu serviço que foi rejeitado por seus contemporâneos judeus. Peculiaridades: o cativeiro de 70 anos de Judá na Babilônia. Em 2 referências, Jeremias menciona a iminente destruição de Jerusalém e a deportação do povo para o cativeiro Babilônia. O cativeiro deveria após terminar 70 anos com o retorno dos remanescentes. O castigo ameaçador de Deus teve seu cumprimento durante o reinado de Nabucodonosor. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, em 605 a.C., pela primeira vez marchou para Jerusalém e trouxe vários judeus para a Babilônia, entre eles os quais estava Daniel. Durante o curto reinado de Jeoaquim, um segundo ataque ocorreu em 597 a.C., durante os quais 10.000 pessoas foram levadas cativos para a Babilônia sob o reinado de Zedequias. Por fim, Jerusalém e o templo foram destruídos em 586 a.C., e o restante das pessoas foi levado para a Babilônia. A profecia de Jeremias então foi cumprida. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e nomeou Dário o Medo como corregente. No segundo ano de Dário, que de acordo com a contagem persa foi o primeiro ano, Daniel compreendeu pelos livros os 70 anos da desolação de Jerusalém, a respeito dos quais as palavras de Jeová veio a Jeremias. O profeta havia chegado ao fim. Esta é, a propósito, uma evidência clara do reconhecimento de Deus, a inspiração divina do Antigo Testamento, antes de todo o cânon ser completado. Quando Daniel estava confessando o pecado deles em oração, recebeu mais profecias através do anjo Gabriel, referente a 70 semanas de um ano cada. Essas semanas durariam da reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias e o fim do tempo. Até o tempo do fim. Os autores de 2 Crônicas e de Esdras também se referem à profecia de Jeremias sobre a desolação de Jerusalém por 70 anos. Baseado no edito do rei Ciro, cerca de 42.000 judeus se prepararam para ir a Jerusalém e reconstruir o templo por volta de 536 a.C. O profeta Zacarias, que profetizou logo após o retorno dos judeus, também se refere a 70 anos da indignação de Jeová sobre Jerusalém e a cidade de Judá. Agora, a pergunta é a seguinte: a partir de qual das 3 campanhas de Nabucodonosor contra Jerusalém os 70 anos devem ser contados? Alguns pensadores pensam que, se começarmos pela destruição do templo em 586 a.C., concluiremos que o número 70 não deve ser tomado literalmente, pois apenas 50 anos se passaram até o retorno do remanescente 536. Outros, baseados em Esdras
em outros, baseado em Esdras e Zacarias, acham correto que a data seja estabelecida por volta de 516 a.C., quando o tempo foi finalmente finalizado para alcançar o número 70 anos. A maneira mais fácil e mais provável, porém, é considerar a primeira conquista de Jerusalém em 605 a.C., com ponto de partida o retorno dos judeus em 536 a.C., como ponto final no cálculo de 70 anos, com base em 2 Reis e 2 Crônicas. A ordem dos capítulos do livro de Jeremias. O conteúdo do livro de Jeremias não aparece sempre em ordem cronológica. Suponho geralmente que os conteúdos do capítulo 1 ao 20 pertencem à época do reinado de Josias, embora seu nome seja mencionado apenas no capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 3, versículo 6. Nenhuma data é mencionada atrelada ao reinado do rei Jeoaquias. Do capítulo 25 ao 26, 35 ao 36 e 45 ao 49 são geralmente alocados no período do reinado de Jeoaquim, apesar de apenas os capítulos 25, 26, 35, 36 e 45 serem datados. Capítulos 21 ao 24 e 27 a 34 e 37 a 42 são alocados no reinado do rei Zedequias. As datas são mencionadas no capítulo 21, 27, 28, 29, 32, 33, 34 e 37. Jeremias falou as palavras do capítulo 47, versículos 7, 8 e 44 no Egito. O capítulo 52 é um apêndice que corresponde praticamente palavra por palavra de 2 Reis 24, versículo 18 ao 25 e versículo 30. Esse apêndice foi adicionado por orientação do Espírito Santo, talvez até pelo próprio profeta Jeremias. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, omite vários versículos e alguns casos e outras referências. Os capítulos 46 a 51 seguem em ordem alterada após o capítulo 25, versículo 13. Muitos cientistas, no entanto, concordam que os tradutores alexandrinos treinados no pensamento grego tentaram amenizar as dificuldades da construção do livro hebraico de Jeremias. O texto masorético hebraico do livro, que foi preservado, portanto, merece claramente a prioridade. Símbolos proféticos, embora muitas ações ou sinais proféticos em muitos dos profetas, por exemplo, Ezequiel, Oséias e Zacarias, mas em nenhum outro livro encontramos tantos símbolos proféticos quanto o livro de Jeremias. O cinto de linha, a rejeição de Israel, o oleiro e o barro, a paciência de Deus, o barro, a garrafa de barro, botija, destruição, os jugos, sujeitação, aquisição de um campo, fé e esperanças, pedras escondidas na forma de tijolos, humilhação, o livro lançado no Eufrates, destruição da Babilônia. Sumário, a gente vai ler sobre o capítulo 32. É 32? É 32. Capítulo 32, Jeremias do 30 ao 33, o novo pacto e o reino da paz. Capítulo 32, a fidelidade de Jeová. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Jeremias. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, com teu braço estendido, coisa alguma te demasiadamente é. Não, peraí. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias capítulo 32, versículo 17. No momento em que caldeus cercaram Jerusalém, quando a espada e a fome e a pestilência haviam desolado a terra, Jeremias foi ordenado por Deus a comprar um campo e ter a escritura de transferência legalmente selada e testemunhada. Esta foi uma compra estranha feita por um homem racional. A prudência não poderia justificá-la, pois era uma compra com difícil probabilidade de que o comprador pudesse alguma vez desfrutar dessa propriedade, mas para que Jeremias fosse suficiente que seu Deus tivesse mandado, pois ele bem sabia que Deus seria legitimado por todos os seus filhos. Então argumentou: Ah, Senhor Deus, podes fazer esse pedaço de terra útil para mim? Podes livrar essa terra desses opressores? Podes me fazer ainda sentar sobre a minha vinha e minha figueira na herança que eu comprei? Pois fizeste os céus e a terra, e coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa.
Isto outorga majestade aos primeiros santos, pois ousaram fazer coisas sobre o comando de Deus que a razão carnal iria condenar. Seja um Noé que construiu um barco numa terra seca, um Abraão que ofereceu seu único filho, ou Moisés que desprezou os tesouros do Egito, ou ainda um Josué que sitiou Jericó por 7 dias usando como arma apenas o som das trombetas. Todos eles agiram sob a ordem de Deus, contrariando os ditânimes da razão carnal. O Senhor lhe deu uma rica recompensa com o resultado de fé obediente. Quisera Deus que tivéssemos na religião destes tempos modernos uma infusão mais potente desta fé heróica em Deus. Se nos aventurássemos mais pura e simplesmente na promessa divina, estaríamos no mundo de maravilhas no que ainda somos estrangeiros. Que o lugar de confiança de Jeremias seja o nosso. Nada é demasiadamente maravilhoso para o Deus que criou os céus e a terra. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com a programação normal. Devocional da manhã lá no Instagram, entre 8 e 9 horas, e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de terça-feira, que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.